meu primeiro dia morando aqui em Milão. Gente, eu nem acredito, eu tô de pijama na minha cama, no meu apartamento aqui em Milão. Agora são 8h30 da noite e tô tão feliz, gente, eu não sei nem por onde começar, assim. Sempre sonhei fazer essa viagem sozinha, eu sempre sonhei estudar fora do país, mas eu não sabia direito como. E no ano passado eu comecei a entrar em contato com o Instituto Marangoni, entender o que eu precisava, entender como que funcionava, né, a escola e tudo mais. E, enfim, no ano passado eu até pensei que eu não ia fazer assim, sabe? Mas no final do ano eu comecei, tipo, não, o momento é agora, eu vou ter que... Tipo, eu comecei a sentir que tava chegando a hora, assim, sabe? E aí no final do ano eu fiz pela primeira vez um mapa dos sonhos, assim, um mural dos sonhos. E eu coloquei muita coisa, assim, tipo, coisas que provavelmente eu nem acredito que eu vou alcançar esse ano ainda, mas muita coisa que eu queria muito, sabe? E o Instituto Marangoni era uma das coisas, morar aqui em Milão era outra coisa, conhecer alguns países aqui perto era outra coisa, que agora estando aqui, enfim, isso vai se realizar e aí depois eu vou compartilhando mais com vocês. Mas eu fiz pela primeira vez algo que eu não sabia se era de fato, sabe? Se isso de fato ia acontecer. E aí, gente, agora, hoje é dia 4 de junho de 2024 e eu tô realizando, acho que um dos maiores sonhos desse mural, assim, sabe? E isso me deixa muito feliz e ver que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Mas enfim, contei aí um pouquinho pra vocês de como começou, né, essa vontade. Mas quero compartilhar com vocês o meu primeiro dia aqui em Milão, que foi hoje. E, gente, experiência muito louca. Por quê? Um dos meus maiores medos, assim, tanto de viajar sozinha, nesse contexto geral que eu já expliquei, era como que eu vou falar, sabe? Eu acho que a língua era uma das principais coisas que me deixava aflita, assim. Porque eu não falo fluente em inglês. Eu comecei a fazer inglês faz uns 2 anos, mais ou menos, mas não era algo que... Não sei falar inglês ainda, sabe? Não, é muito difícil a língua ainda pra mim. E o italiano, da última vez que eu vim aqui pra Milão, eu não me dediquei, sabe? Enfim, passou meio despercebido porque eu tava com o Lucian. E aí o Lucian falava inglês, acabava que ele resolvia quase tudo pra gente e eu ia vivendo, assim. Então a língua era algo que me pegava, sabe? E eu comecei a fazer italiano quando eu defini que eu ia fazer a viagem, que foi em março. Eu me inscrevi numa aula de italiano com uma nativa, com uma menina aqui da Itália. E, gente, eu comecei a perceber que eu conseguia entender, assim, o italiano, sabe? Porque eu fiz uns 6 anos, mais ou menos, de espanhol. Então, era uma língua que meio que se aproximava, sabe? Dessa história, assim. E, enfim, eu comecei a ver que era muito mais fácil o italiano pra mim do que o inglês. Só que eu fiz 2 anos de italiano. Então, assim, não era o suficiente pra eu fazer uma viagem, sabe? Perguntava se eu ia conseguir me comunicar com as pessoas, eu me perguntava se eu ia conseguir fazer esse curso. Só um detalhe, tá? O curso, ele tem tradução em português. Mas eu tinha aflição de como que eu vou falar com os professores, sabe? Como que vai ser essa história toda? Outra coisa que me deixava muito aflita é que eu vim com algumas malas, assim, porque eu vou fazer alguns trabalhos aqui. E eram malas pesadas e eu ficava pensando como que eu vou me virar, sabe? Porque eu não quero pagar um transfer lá de Malpensa até Milão. Enfim, como que vai ser tudo isso? A minha conexão era outra coisa que me deixava aflita, que eu fiz uma conexão em Lisboa e eu tinha 1 hora pra pegar o outro voo pra Milão, eu tinha que fazer imigração e tudo mais. Então eu ficava pensando, será que vai dar tempo, sabe? E aí, como que eu vou me virar depois se não der tempo? Aí, gente, vivendo o meu primeiro dia aqui, eu comecei a perceber que todos esses se, sabe? Se eu não conseguir falar, se eu não conseguir pegar minha mala, se eu não conseguir pegar meu voo, se eu não sei o que, eles começaram a ficar enfraquecidos, sabe? Era só um se. E esse si, ele se transformou em algo muito maior dentro de mim, assim. E ele, hoje,
8h39 da noite, eu percebi que todos esses se transformaram em um sim. Eu consegui. Tudo que eu tinha aflição do dia de hoje, eu consegui viver, sabe? E consegui passar. E foi muito mais fácil, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Gente, quando eu vi, eu cheguei em Lisboa. Quando eu vi, eu já tava fazendo a minha imigração super rápido. Quando eu vi, eu já tava na fila. Não tinha nem aberto ainda os portões. Tipo, foi muito rápido. Eu não ia perder meu voo. Quando eu vi, eu cheguei com as minhas malas no ônibus pra vir de Malpensa pro centro. E o cara começou a falar comigo, tipo, uma moça com 3 malas. E aí ele falou em italiano, e eu falei com ele em italiano que eu ia ficar 40 dias aqui. E aí eu comecei a, tipo, me soltar, sabe? E aí quando eu vi, eu já tava na estação central, comendo a minha primeira pizza, meu almoço. Meu cartão não passou, porque aí eu vi que eu tinha que desbloquear a senha. Depois eu pedi um táxi pra vir até o meu apartamento. Perguntei pro moço do táxi quanto custava pra me trazer até o meu bairro. E tudo em italiano, gente. Ele me respondendo, eu conversando e tendo inseguranças, mas eu conseguindo, sabe? Eu acho que isso foi, tipo, o que mais me realizou, assim. Eu já tava aqui no apartamento, que, gente, isso é outra coisa, assim, sabe? Eu sonhei muito com que eu tivesse, tipo, um lugar legal pra ficar aqui esses dias, sabe? Eu não queria passar, tipo, um super perrengue. E é muito caro a hospedagem aqui em Milão, ainda mais tantos dias assim, sabe? E quando eu entrei nesse apartamento, que, tipo, foi muito melhor do que eu imaginei, sabe? Muito melhor que as fotos que eu vi e muito tranquilo tudo. Eu fiquei tão realizada, sabe? Eu não sei nem explicar assim pra vocês. E organizei todas as minhas coisas, tá tudo bonitinho, do jeito que eu gosto. Aí no final do dia eu fui no mercado, comprei várias coisinhas assim pra eu tomar café da manhã. Quando eu fui passar no caixa, o moço me perguntou como que eu ia levar as coisas, assim. E eu entendi o que ele falou, só que eu não sabia falar em italiano. E aí eu falei em português, apontei pra sacola, falei, sacola? E aí o moço, sim, daí enfim, tipo, deu tudo certo, sabe? E são coisas que são pequenas, sabe? São medos pequenos, mas que pra mim eram grandes, assim. Eu tinha muito medo de dar tudo errado. A conclusão de todo o dia de hoje é que eu fico muito feliz que esses medos que eu tinha de hoje, eu não tenho mais, e que me deram força pra eu viver tudo isso com menos medos ainda dos próximos dias, sabe? E que bom que eu tive a coragem de dar o primeiro passo e de estar aqui.